Eu vou pegar como versículo de referência Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 22, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. A parábola de hoje se chama a parábola da mágoa. Era uma vez um rapaz que amava a sua missão, viver o seu propósito, ser pastor. Em algum momento da sua vida, este rapaz, chamado Marcos, visitava o Hospital do Câncer para orar pelos enfermos. Era um determinado dia e ele viu uma senhora chamada Ana, que estava em estado terminal, uma senhora bem doente e amargurada. Ele olhou para aquela senhora e perguntou: A senhora deixa eu orar pela sua vida? E Ana, muito grosseira, respondeu: A boca é sua, faça o que você quiser. Naquele momento, Marcos engoliu aquela resposta e pensou: Meu lado carnal diz, então morra com a sua ignorância. Mas o lado espiritual disse: releve essa atitude e ore por ela. Aí Marcos olhou bem nos olhos dela e disse assim: É, senhora, a boca é minha e ela quer orar pela sua vida. E começou. Em um determinado momento da oração, ele ouve Deus dizer: fala sobre mágoa. E assim ele fez. Disse: o que a palavra mágoa significa para a senhora? Neste momento ela começou a chorar e disse: há 17 anos que não falo com a minha irmã. Ela casou com um homem que eu não gostava e desde então nunca mais nos falamos. Essa senhora chorava tanto, gente. E Marcos perguntou: mas você tem saudade? E ela respondeu: tenho. Quero muito conhecer os meus sobrinhos. E neste momento, a lágrima desceu. Marcos perguntou a Ana se ela queria fazer as pazes com a irmã. E Ana disse: sim, eu quero. Naquele momento, Marcos orou por aquela vida e ligou para a irmã dela explicando tudo. Marcos foi embora, sem saber de fato o que aconteceria depois daquele dia. Aí, alguns dias depois, Marcos recebeu uma ligação. Ele não sabe como, mas conseguiram o número dele. Era a mãe da Ana, dizendo: oi, Marcos. E ele: oi, quem é? E a mãe da Ana disse: eu sou a mãe da Ana, que você orou no Hospital do Câncer. E ele disse: sei sim, eu lembro. Tenho orado por ela. E a mãe da Ana disse: ela faleceu faz 2 dias. Marcos ficou triste. E a mãe da Ana disse assim: eu estou ligando para agradecer. Ele: agradecer? É, através de você, minhas filhas fizeram as pazes. Antes de falecer, elas se viram e Ana conheceu os seus sobrinhos. Gente, depois Marcos entendeu porque Ana não gostava do marido da irmã. Ele era pastor e ela detestava evangélico. E mal sabia Ana, que foi um moço, projeto de pastor, que havia feito a ponte da reconciliação daquele lar. Gente, a Ana morreu, mas a Ana foi salva, aceitou Jesus e liberou perdão, deixou a mágoa para trás e morreu em paz. Todos nós temos mágoas, pessoas que não conseguimos perdoar, que passa anos e anos e a gente não consegue perdoar, alguma mágoa no coração, às vezes algo de tantos anos que não cicatrizou.
temos situações que não conseguimos perdoar, porque é difícil. Mas ao mesmo tempo que é difícil, é uma decisão. Mas depois de ouvir essa história real, né, que eu só mudei o nome dos personagens para poder preservar cada um deles, eu me toquei que quando temos mágoa de alguém, o sentimento só faz mal a nós mesmos. É como se a gente quisesse que o outro tomasse o veneno, mas quem está tomando o veneno todo dia, tomando aquele veneno todo dia, somos nós que guardamos esse sentimento que, causa doença. Ana estava doente no Hospital do Câncer, estava em fase terminal, não tinha mais jeito. Para os médicos não tinha mais jeito. E a gente fica pensando, claro que eu não vou dizer o que era, né? Se ela ficou doente por causa dessa mágoa. Não sei, mas mágoa causa uma doença. A gente adoece por dentro. Se você parar para pensar, a gente adoece. Aquela mulher, tantos anos amargurada, por causa de uma mágoa guardada há 17 anos. E Deus usou uma pessoa para orar por ela e dar mais uma chance a Ana. E graças a Deus, ela conseguiu enxergar desta vez a chance que Jesus estava dando. De ela ir para a eternidade em paz. Com a irmã e com a família. Então, se você tem alguma mágoa de alguém, ou algo que aconteceu lá atrás, no passado, e que toda vez que você lembra, dói, perdoe. E eu não digo para você ligar para a pessoa e dizer, olha, eu te perdoo, ou me perdoa. Se perdoe primeiramente. Se perdoe só no seu pensamento, libere o perdão só no seu pensamento. Não precisa nem ligar para a pessoa se você não quiser. Mas se desfaça desse sentimento. Se desfaça. Não faz bem. Dá até os sintomas do Covid, se você parar para pensar, porque você fica mal, você sente uma falta de ar, aquela agonia, aquela angústia dentro de você. Libere o perdão, aproveita aí o começo da semana. Libere o perdão, deixa a mágoa para lá. Só temos uma vida, né? E eu tô falando isso para você, mas primeiramente eu tô falando isso para mim. Ou você acha que eu não tenho mágoas guardadas de anos? Tenho. E que é uma atividade assim diária na minha vida tentar buscar esquecer, deixar para lá, perdoar. Muita coisa eu já consegui deixar para lá. Preciso fazer isso diariamente. Sempre tem alguma coisa que a gente vai lembrando que aconteceu e que às vezes a nossa vida não vai para frente exatamente por causa dessa mágoa guardada, esse ressentimento, esse rancor. Vamos fazer isso juntos? Um desafio para esta semana? Você da sua casa, eu da minha, nós orando, pedindo a Deus para tirar esse sentimento tão ruim do nosso coração, que a gente possa ver as mudanças positivas nas nossas vidas. Vamos fazer esse desafio? Você topa? Topa? Aí você vai me contando. Você vai mandando uma mensagem no WhatsApp dizendo se você conseguiu liberar perdão para alguém, se está sendo difícil, que você está tentando, que o importante pelo menos é tentar, né? É tentar. Vamos fazer isso juntos? Eu vou entender que você disse que sim.